bem-vindo à sua sala de aula virtual. Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna do Colégio Soluções. Aqui com vocês novamente, professor Otávio Almeida. Estamos fazendo esse trânsito da biologia celular, né? Estamos vendo aí então o nosso corpo que é desenvolvido por essas pequenas estruturas, tranquilo? E que essas estruturas fazem um processo de transporte do que está dentro da célula para fora da célula. A gente viu o transporte ativo e passivo, agora a gente vai ver os transportes de massa, tranquilo? O que é um diabo de um transporte de massa? O transporte de massa é quando a célula ela consegue adquirir substâncias sólidas ou líquidas pela membrana. Só que elas não precisam passar por transporte ativo e nem passivo. Então o que elas fazem? Suponhamos que eu tenho uma célula aqui, ó. Elas vão criar projeções da membrana plasmáticas e englobar a substância. Substâncias sólidas ou líquidas, beleza? Hoje a gente vai verificar a fagocitose. Vamos nessa. Guerreiros, vamos à fagocitose então, vamos entender o que é essa fagocitose. Existem três outros tipos de transporte importante envolvendo a membrana plasmática, que é a fagocitose, a ingestão de partículas sólidas pela célula, beleza? Então, ó, tô de boa aqui, partícula solidão aqui, ó, membrana plasmática sendo produzido, englobou a partícula sólida, beleza? Pinocitose, que é a ingestão de partículas líquidas pela célula, tranquilo? E a exocitose, que é a expulsão de substâncias pela célula. É aquilo que a célula não precisa e ela vai jogar para fora do corpo, tranquilo? Vamos nessa. Continuando então a nossa ideia sobre fagocitose, o que é uma fagocitose? A fagocitose ocorre quando a célula tem que colocar para dentro dela algumas partículas sólidas, que são grandes demais para atravessar pelos poros da membrana. Acontece o seguinte, ó, pensa, a gente falou de substâncias lá na transporte ativo e passivo, né? Por exemplo, sódio, potássio, que são muito pequenos. Água, que é muito pequeno. A gente viu também gases no transporte passivo, que é pequeno, beleza? Agora pensa, já pensou se chega um pedaço de proteína, um aminoácido lá perto da célula? Como é que a célula coloca esse aminoácido para dentro? Através da fagocitose, beleza? Aminoácido é muito maior do que essas substâncias pequenas que a gente falou no transporte ativo e passivo. Então, por isso, galera do mal, a fagocitose existe. Beleza? Então, para que isso aconteça, ela cria projeções da célula e essas projeções colocam o que está fora da célula para dentro dela. Beleza? Vamos nessa. Nesse caso, a parte interior da célula faz com que a membrana se estique suficiente para capturar e engolir as substâncias que tem que ser fagocitada, colocada para dentro. Então, mais uma vez, uma célula aqui a substância é sólida, e aí olha só o que ele faz, olha, cria projeções, essas projeções elas são chamadas de pseudópodes, e coloca essa estrutura para dentro do corpo dela. Aí, guerreiro do mal, é um abraço, aí ela consegue, a partir desse momento, produzir energia e fazer todo o processo. Vamos nessa. Bem, a fagocitose, ela ocorre, por exemplo, com as células de defesa do nosso corpo. Tranquilo? As células de defesa usam a fagocitose para capturar e engolir seres invasores, como as bactérias quando invadem nosso corpo. Olha aí, guerreiro do mal. Esse movimento é o que está ocorrendo aí, ó. Então é o seguinte, ó. Glóbulos brancos, né, que são justamente a nossa estratégia de defesa, e esses glóbulos brancos, eles criam esses pseudópodes se alimentando dessas bactérias, ou seja, matando elas para que elas não prejudiquem vocês, beleza? Então vamos nessa, vamos seguir adiante. Então, ó, a primeira coisa que vai acontecer é a produção desses pseudópodes. Ela estica essa membrana plasmática para produzir os pseudópodes. Beleza? E a segunda coisa que vai ocorrer é as partículas sólidas sendo capturadas pela célula, que fica dentro da área chamada de vacúolo. Então, toda vez que a célula coloca para dentro essa substância, os vacúolos eles vão interagir com o que foi colocado para dentro da célula para poder digerir essa substância. Tranquilo? Vamos nessa.
Então, galera do mal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês estejam realmente compreendendo o conteúdo para que vocês façam nossas atividades. Lembrem-se que as atividades de vocês valem pontos. Acompanhe as nossas aulas pelo teu livro, que sem dúvida você vai conseguir entender muito melhor, beleza? Então eu fico por aqui, valeu para mais uma aula de biologia, fui!